Oi pessoal, uma vez mais aqui essa sua amiga Anita Castro compartilhando um pouquinho mais sobre os conhecimentos do nosso lindo e amado povo cigano. Sempre antes de iniciar, gosto de agradecer a todos vocês por estarem aqui acompanhando as mensagens da nossa amada mentora, a Cigana Rosa dos Ventos, e acompanhando também os estudos que nós temos montado aqui com muito amor, com muita dedicação, e sempre visando auxiliar aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre esse povo lindo, que é o povo cigano, e também juntos evoluirmos um pouco mais nesse degrau de escalada que nós estamos fazendo em direção ao poder divino e em direção à nossa espiritualidade maior. Nós começamos então uma série de histórias através da nossa querida e amada Santa Sara Kali, que é a padroeira do povo cigano, na última mensagem. E nessa postagem, então, nós vamos falar um pouco sobre a nossa mentora querida, que é a Cigana Rosa dos Ventos. Então, já começando falando sobre as oferendas da cigana, ela gosta que sejam deixadas nas matas. Então, a Cigana Rosa dos Ventos é uma entidade que trabalha na linha do Oriente, ou seja, na linha dos ciganos, e quando incorporada na linha dos Exus, ela é conhecida como Pombagira Cigana. Mas neste caso, ela traz uma vibração mais de esquerda e sempre dependerá, tá, gente, da sua primeira incorporação no mundo. Quando se apresenta pela primeira vez na linha de Exus, será uma emanação da Pombagira Cigana. E quando ela incorporar no médium pela primeira vez na linha do Oriente, na linha dos ciganos, ela será a própria Cigana Rosa dos Ventos, o que é um pouco mais raro, tá, gente? Geralmente, as pessoas que trabalham com a Cigana Rosa dos Ventos trabalham com ela na linha de esquerda, tá? Então, mais conhecida é a energia da cigana como Pombagira Cigana. Então, ela, quando ela vem emanada como Cigana Rosa dos Ventos, é bem mais raro, tá? Não que ela seja especial, melhor que as outras entidades, mas é uma situação mais rara que ela venha como Cigana Rosa dos Ventos. Que bom para nós, né, gente? Que a gente pode ter contato com essa entidade linda através da energia pura do povo cigano. Não que a energia da cigana, como Pombagira Cigana, não seja maravilhosa, também é, porque é uma protetora linda, divina e maravilhosa, mas a gente tem a honra também de receber a nossa querida Rosa dos Ventos, a nossa cigana linda e querida, humilde, amorosa, que tem trabalhado conosco, trazido mais conhecimentos para nós também. Então, essa linda entidade, ela chega sempre alegre e sorridente. A sua vibração é sábia e iluminada e ela deixa essa energia tão maravilhosa que a gente pode sentir isso no ar. A Cigana Rosa dos Ventos é uma entidade que vem geralmente na linha dos filhos de Oxum, de Inhansã e de Iemanjá, por causa da vibração dos clãs ciganos onde ela trabalha, tá, gente? Nós vamos ver mais adiante. Mas ela não está atrelada a nenhum orixá em especial, podendo incorporar em qualquer médium que estiver de acordo com a sua vibração, independentemente do seu orixá determinante. As entidades ciganas, meus queridos amigos, elas não estão em extremo ligadas a nenhum orixá, mas elas têm um pleno respeito a todos os orixás, bem como a todas as crenças. Mas elas não são como os Exus, mensageiros delegados pelo chefe de cabeça do médium, sendo que, compreendendo o regime hierárquico divino, costumam trabalhar respeitando sempre os desejos do dono do Eledá mediúnico, ou seja, da cabeça do médium, em conjunto com as demais entidades que estejam ligadas à coroa mediúnica do seu protegido. Lembrando então que o Eledá é a nossa vibração encarnatória, ou seja, a forma como agimos e pensamos a vida e que está ligado ao nosso orixá chefe de cabeça
o também conhecido orixá de frente, o seu adjuntó, que é o também conhecido o orixá de trás, que é o companheiro do orixá da frente, e formando juntos em nosso favor os nossos queridos pai e mãe de cabeça, e o dono do Eledá é o orixá da frente, o conhecido também como chefe ou dono da cabeça ou ainda o nosso anjo de guarda. Temos também, completando o nosso Eledá, os orixás que vibram em nosso ori, à direita e à esquerda, e nesse caso a nossa coroa mediúnica, ou seja, os guias que trabalham através de nós, estará mais firmemente ligado aos orixás da frente e do adjuntó, mas muitas vezes entidades ligadas aos orixás da esquerda e da direita também se apresentam, e tudo estará ligado ao nosso plano encarnatório e às missões que nós tenhamos de cumprir. Então, quando a gente nasce, a gente é delegado por um orixá de frente, um orixá adjuntó, que é o de costa, e os nossos padrinhos seriam assim, mais ou menos assim conhecidos, que são um pai e uma mãe à direita e à esquerda sempre, tá, gente? Então, esse é o nosso Eledá. Só a título de esclarecimento para que a gente possa entender um pouco sobre o Eledá. E o povo cigano, ele, apesar de ser um povo à parte da Umbanda, como a gente já estudou aqui em outras mensagens, em outras postagens, eles são um povo extremamente respeitoso, tá, gente? Eles são um povo que, nas casas espirituais onde eles são aceitos, eles estão debaixo da regência do orixá da casa. Eles respeitam o Exu de frente da casa também, porque sempre toda casa tem o seu orixá governante e o Exu ou a pombagira que está na linha de frente guardando todos os caminhos, né? E ele também respeita, tá, gente? Ele trabalha em favor do orixá, tá? Do médium com quem ele trabalha. Então, geralmente, a pombagira, quando vem na energia da cigana, a pombagira cigana, ela vai vir nessa energia dos filhos de Oxum, de Ançã e de Iemanjá. E a mesma coisa quando como no meu caso, no nosso caso aqui, que a gente está falando da cigana Rosa dos Ventos, na linha de Oriente, na linha de ciganos, ela também vai vir geralmente em filhos de Oxum, de Inhansã e de Iemanjá, tá? Mas ela não está atrelada, né, gente, a nenhum orixá. Apesar de respeitarem todos os orixás, os ciganos não estão atrelados a essas energias, tá? Eles trabalham em respeito dos orixás, certo? Então, seguindo a nossa linha de raciocínio sobre a cigana Rosa dos Ventos, ela é uma entidade, como eu disse para vocês, rara, já que na maioria das vezes, pela necessidade do médium, ela vibrará na linha de Exus, como pombagira cigana. Mas, quando vem pela linha do Oriente, pela linha dos ciganos, e raramente isso acontecerá, será a vibração legítima da própria cigana Rosa dos Ventos, que geralmente virá em médiuns mulheres que tenham missões diretamente ligadas aos atributos e clãs vibratórios desta entidade cigana. Isto em nada torna estas médiuns especiais, tá, gente? Ressaltando-se que estas mulheres apenas têm o próprio propósito encarnatório ligado às vibrações que condizem com os clãs em que esta entidade Rosa dos Ventos, cigana Rosa dos Ventos, costuma trabalhar. Então, essas médiuns receberão a companhia espiritual manifesta mediunicamente da cigana Rosa dos Ventos. Então, Rosa dos Ventos foi uma belíssima cigana que viveu na França na era medieval. Muito linda, com cabelos e olhos negros, de profunda magia. A sua pele era morena, e quando a cigana Rosa dos Ventos chega nos ambientes espiritualmente, a gente costuma a sentir cheiro de rosas. Cigana Rosa dos Ventos é graciosa e carismática, ama dançar embalando o seu lenço e o seu leque no ar, e quando ela era encarnada, trazia também o dom da adivinhação e clarevidência.
Com isso, estava sempre rodeada de pessoas. Ela era filha de família humilde, com muitos irmãos. As filhas mulheres logo desenvolviam o dom da clarividência, porque tinham de ir para as ruas para ganhar o dinheiro jogando baralho e lendo a sorte nas mãos do povo. Em sua caravana, Cigana Rosa dos Ventos viajou pelo mundo, onde aprendeu muitas magias e tomou gosto pelo jogo de runas, tá? Que é o que ela utiliza para trabalhar. As runas, que são um jogo especial para a leitura de oráculos, tá, gente? Quando encarnada, ela era muito vaidosa, como toda cigana, e a Rosa dos Ventos gostava de joias douradas, perfumes de boa qualidade, maquiagens, lindos leques e lenços de todos os tamanhos e cores, usando vestes coloridas com saias rodadas e blusas de mangas bufantes. Nós sabemos que a maioria das casas de Umbanda costumam vestir suas entidades lembrando a maneira de quando viviam na Terra. Mas também sabemos que eles aceitam sim estes agrados, mas mais para vibrar a sua energia e nunca porque eles estejam ligados ainda à materialidade, pois tudo tem um fundamento magístico. E praticando os seus atributos de amor e caridade, essas entidades de luz, sem nenhum problema, trabalham também de forma simples e sem a necessidade destas indumentárias, porque em muitas vezes isto está mais ligado à vaidade dos médiuns do que à própria característica das entidades mesmas. Então, muitas vezes, infelizmente, né, gente, a gente vê muito deslumbramento, né? Acaba que as entidades muitas vezes se afastam, né? Ficam de lado, não que elas não estejam juntas, mas elas ficam de lado devido a esses deslumbramentos. Então as entidades, elas aceitam sim os agrados das vestes, das belezas, das joias, mas elas também trabalham sem isso, gente, porque a espiritualidade não está atrelada a esse tipo de situação, tá? A espiritualidade já deixou a carne. Então, eles vibram sim nessa energia, mas eles não se importam de trabalhar de forma simples, com uma roupinha simples, onde tenha verdadeiro amor e verdadeiros corações voltados para a espiritualidade. Então, as bebidas a serem ofertadas à Cigana Rosa dos Ventos são a champanhe espumante branca, o vinho branco suave e a bebida de anis. E em nada isto tem a ver com vícios ligados à carnalidade, e sim a questão vibratória com a qual estas bebidas são preparadas com componentes como álcool e frutas que têm uma vibração de intensa limpeza astral e espiritual dos corpos de seus médiuns, como também das pessoas da assistência. Então a gente sabe, né, gente, que toda bebida é preparada com álcool, com ervas, com frutas, e isso está atrelado à ligação energética desses materiais com os quais as nossas entidades trabalham, tá? Eles não são viciados em coisas carnais, certo, gente? Sempre gosto de deixar bem claro essas coisas, né? Porque muitas pessoas ainda entendem que os espíritos que trabalham na Umbanda são ligados à carnalidade. Isso não é real. Continuando então, a Cigana Rosa dos Ventos gosta que estas bebidas sejam acompanhadas de um cigarro de qualidade, porque utiliza-se do fumo como um tipo de incenso que usa também na limpeza do ambiente, de seu médium e dos seus consulentes. As frutas preferidas a serem ofertadas à Cigana Rosa dos Ventos são a manga, a pera e a maçã. Sua flor preferida de uso magístico é a rosa branca. Ela aprecia suas oferendas junto com as ervas de alecrim, arruda, sálvia e louro, e também gosta muito de canela em pau. Rosa dos Ventos ama trabalhar com os cristais, incensos e suas runas. Os médiuns que trabalham com esta entidade geralmente têm o dom da adivinhação de nascença ou desenvolvem com o tempo de trabalho com a Cigana Rosa dos Ventos. Quando ela se apresenta em médiuns que estão em fase de desenvolvimento, logo gosta de riscar o seu ponto
e trabalha muito com as fases da lua. E quando indica banhos de ervas, costuma usar as suas ervas preferidas, pois elas irão carregar a sua vibração de amor, de paz, de harmonia, de direcionamento, de limpeza e de prosperidade. Todas as pessoas, geralmente, que com ela fazem trabalhos magísticos, costumam ser bem-sucedidos. A maior força de seus trabalhos estão nas luas cheias e crescentes. E nas fases minguante e nova, ela costuma usar os dias que sejam de números ímpares, segundo ela, para enganar o azar e atrair a sorte. Os melhores dias da semana para lhe entregar oferendas são a segunda e a sexta-feira. A sua bandeja pode ser decorada com papel em todas as cores, quando dependerá da energia do trabalho e da magia: vermelho para as questões de amor, rosa para a família, verde para a saúde, amarelo para a prosperidade, azul para situações ligadas à mente e à sabedoria, e lilás para banir os males, bem como o branco para harmonizar e trazer a paz. Seus instrumentos de trabalho são o seu leque, o seu lenço, suas runas e seus cristais, que ela gosta, no caso de todos os cristais, costumando definir as suas combinações em seus trabalhos. E no reino dos ciganos, ela é a rainha. Nos acampamentos, sempre o que se arruma primeiro é o lugar dela no seu trono, pois os ciganos são conhecidos como os filhos dos ventos, e por ela ser a cigana Rosa dos Ventos, ela se tornou rainha dos ciganos. Como a maioria dos povos que trabalham na energia cigana, os ciganos podem atuar em vários clãs espirituais, mas a sua força de atuação é nos clãs de origem vibratória, que são, no caso da cigana Rosa dos Ventos, o clã dos ventos e o clã da evolução. E nós já vimos anteriormente a própria cigana Rosa dos Ventos em outras mensagens nos explicando, né, gente, sobre os clãs espirituais dos ciganos e a sua forma de atuação. E nós vimos ali então sobre o clã cigano dos ventos e da evolução, que são os clãs ciganos onde a nossa querida mentora cigana Rosa dos Ventos trabalha, atua. Então, eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre essa questão de por que, no caso da cigana Rosa dos Ventos, ela estar atrelada mediunicamente a médiuns que sejam filhas de Iansã, Oxum ou Iemanjá. Por quê? Pode ela vir atuar mediunicamente junto com a médium que seja filha de outros orixás? Pode. Mas por que ela vem atuar mais especificamente com as filhas de Iansã, de Oxum ou de Iemanjá? Por causa da questão vibratória, tá, gente? Todo médium que trabalha com um certo tipo de entidade sempre vai estar ligado à questão vibratória, à missão do médium. Então, como ela é uma entidade cigana que trabalha no clã dos ventos, e o clã dos ventos trabalham com a sorte, com a intuição, desenvolvendo a intuição nas pessoas, trazendo o direcionamento aos perdidos, né? Agindo também nos fatores de limpeza de jornada, vibrando assim nessa questão de resolvimento de conflitos. Trabalha também no clã da evolução, e o clã da evolução, como nós vimos ali pela própria explicação da cigana Rosa dos Ventos, trabalha com as energias do amor, trabalha com as energias da evolução, da lucidez mental, do trabalho da cura da alma, da cura mental, da cura emocional, da cura física. Trabalha com as energias de reiki, com os reequilíbrios de chakra, com florais, fluidoterapias, aromaterapias, terapias alternativas de cura, de harmonização, de união, de alegria, de valorização do ser humano, vibrando felicidade.
Então, por isso, essa entidade, a Cigana Rosa dos Ventos, está ligada tanto a Yansan, que é a Senhora dos Ventos e Tempestades, mas também é aquela orixá que dá direcionamento, porque o que o vento faz, gente? Vamos exemplificar uma folha de papel ao vento. O vento é que determina para onde ela vai, não é assim? É uma interpretação bastante chula, mas é para que a gente possa entender mais vivamente essa questão. Então, Yansan é a orixá que nos dá direcionamento, é a mãe dos ventos, certo, gente? E por que, sendo essa entidade, a Cigana Rosa dos Ventos, ligada ao clã da evolução, ela também trabalha não só com os filhos de Yansan, que estaria ligado ao clã dos ventos, mas ela também trabalha com os filhos de Oxum e de Iemanjá. Por quê? Porque essas questões ligadas à cura, à sabedoria, ao amor ao próximo, essas questões ligadas às energias de terapias de cura, de todos os sentidos da alma, estão ligadas aos rios, aos mares, a mãe da mente, porque Iemanjá é a grande mãe de todos os orixás e ela é a senhora das cabeças. Ela é uma senhora da sabedoria, do amor. Mamãe Oxum também é uma orixá voltada para o amor, para a cura. Então, por isso, os ciganos que estão ligados ao clã da evolução trabalham com Oxum e Iemanjá, e os ciganos que trabalham com o clã dos ventos trabalham geralmente com Yansan. Por que Rosa dos Ventos tem 2 clãs onde ela trabalha? Porque ela é rainha, tá, gente? Não que ela seja melhor que as outras entidades, mas ela é considerada pelo próprio povo cigano como rainha. Ela é uma das regentes espirituais do seu povo. Então, por isso também ela trabalha na vibração do clã dos ventos e do clã da evolução. Então, ela trabalha em 2 clãs em específico. Pode trabalhar em energias de outros clãs? Pode, trabalha também, como todas as entidades ciganas. Mas, em específico, a sua vibração mais forte é no clã dos ventos e no clã da evolução. Acho que ficou clara essa parte, né, gente, que eu não tinha explicado muito bem. Então, a gente viu também essas questões de todos os clãs, né, lá na explicação que a própria Cigana Rosa dos Ventos nos deu em mensagens específicas, que vocês podem procurar entre as mensagens que vocês vão encontrar, certo, queridos? E outra coisa importante também que a gente precisa entender é que essas entidades, elas trabalham muito com a questão ligada à nossa vibração de missão. Então, por isso, elas vão sempre estar ligadas aos nossos orixás. No caso aqui da Cigana Rosa dos Ventos, como ela trabalha no clã dos ventos e da evolução, filhos de Yansan e Oxum ou Iemanjá, certo, gente? Eu queria também falar para vocês que, junto a toda essa nossa explicação sobre a nossa querida Cigana Rosa dos Ventos, eu vou trazer também aqui ligada uma gravação que a cigana deixou para nós de uma mensagem contando um pouco sobre uma encarnação que ela teve, a encarnação que ela mais sutilmente nos contou, em alguns detalhes, não todos, claro, porque senão se estenderia muito, tá, gente? Então eu vou deixar junto aqui, unido a esses conhecimentos da nossa querida, certo? Para que a gente possa compreender um pouco mais, evoluir um pouco mais também através da história dela, que é uma história bonita, emocionante e muito, muito interessante. Certo, queridos? Por enquanto, na minha parte era isso. Espero que vocês tenham gostado e espero que nós possamos juntos sempre continuar construindo um caminho de evolução, unidos pelo amor divino desse povo lindo que é o povo cigano. Que Deus nos abençoe a todos. Um beijo e até a próxima mensagem. Fiquem aí então com a mensagem da nossa querida Cigana Rosa dos Ventos, onde ela conta um pouquinho sobre a sua história de encarnação. Sastipen Taimestipen. Saúde e liberdade para todos.
Me son Roni Rosa dos Ventos. Yo soy la cigaña Rosa dos Ventos. Mis queridos, em outra mensagem, já tenho explicado a vocês que cada uma das entidades que usam do nome de uma certa vibração, como por exemplo, eu, Cigana Rosa dos Ventos, não estão atrelados à ligação de seu nome exatamente, ou seja, vibram numa mesma situação, numa mesma energia, mas cada uma das entidades estão numa mesma vibração, mas tem a sua própria história de encarnação, a sua própria história de vida. E eu queria contar-vos um pouco sobre a minha história de vida, de uma das encarnações que me trouxeram até aqui. Pero todos estão acostumados a ouvir histórias de suas entidades, muitas vezes contando a parte bonita e a parte de dor, de sofrimento que estas entidades todas passaram. Mas muitas vezes a parte em que nós estamos envolvidos em coisas não tão bonitas não é revelado, porque às vezes não é permitido e outras porque fica encoberto para que mais tarde venha a ser revelado. Então, queria contar um pouco para vocês. Eu e minha família, como todos os ciganos gostam de fazer, andamos por muito tempo em vários lugares do mundo. E entre esses lugares aprendemos várias coisas. Entre elas está o aprendizado de jogos de runas, que é o caso meu, que eu gosto do uso da leitura das runas. E como todos os ciganos da época, éramos humildes sim, mas sempre gostávamos de estar na estrada porque trabalhávamos para isto. E de uma certa época de minha vida, jovem ainda, eu vivi em la França medieval, em la época do rei Luís XII. A minha família era uma bonita família de ciganos. Uma família muito numerosa. Minha mãe era chuvani da nossa companhia Romai, uma das chuvanis. Era uma das mestras. Ensinava ao povo sobre as magias, as coisas para direcionamento, da questão espiritual, e por conseguinte ensinava-nos, as filhas, também. E mesmo sendo nós de uma companhia romai, ou seja, de uma sociedade cigana simples e humilde, como disse a vocês, nós trabalhávamos para viajar pelo mundo em nossos carroções. Éramos todos muito unidos. Eu era jovem ainda, muito bonita. Gostava muito de dançar, de estar a ficar faceira com as rosas, que gostava muito das rosas brancas.
e fui prometida a um jovem da nossa companhia Romay como novia e me casaria próximo a minha desencarnação, em torno deste tempo, mais ou menos, um pouco depois, digamos um ano depois, estaria marcado este casamento com este jovem, a quem eu amava muito e que me tratava com muito respeito, muito amor, muito carinho, muita dedicação. Ele sempre me trazia rosas brancas, as quais sempre gostei muito. E hoje em dia trabalho com essas rosas porque lá representam a harmonia, a paz e os benefícios para a alma. Então, meu padre era muito amoroso com todos nós. Era um homem de grande valor, um ciganho de grande e bonito porte. Era o esteio de nossa companhia Romay. Ele fazia parte da crise romanesa, o tribunal de julgamento de nossa companhia, devido à seriedade que ele tinha. Não tinha muita idade, mas tinha muita seriedade e um caráter muito grande. Era amado por todos, respeitado por todos, assim como minha madre também. Minha mamacita era muito amada por todos. Então, nossa família dentro da companhia Romay era muito bem querida, muito bem vista. Eu e minhas irmãcitas, desde pequenitas, muito pequenitas, lá aprendíamos os esteios de conhecimento de leitura da suerte. Trabalhávamos com o Ramazorté, que é a leitura de todas as suertes, e saíamos em busca do sustento da família, porque todos os ciganos assim faziam. Saíam com suas filhas e as suas filhas e as moças liam a suerte para o povo, que nos temia muito e fazia grande preconceito conosco, mas gostava muito que lêssemos sua suerte. Então, chegamos a um tempo a viver na França, em torno de uns 2 anos. Este rei, Luís XII, instituiu um decreto de que todos os ciganos fossem expulsos da França. Mas, na verdade, meus queridos, nem todos foram expulsos. Muitos foram mortos com requintes de maldade e foram dizimados toda a sua família. Através das mãos deste rei, os soldados foram mandados a perseguir os ciganos e, nesta época, então, toda a minha família foi dizimada. Meu padre, tão querido, tão amado por nós e tão respeitado por toda a nossa companhia Romay, foi torturado junto com outros homens ciganos e foi morto com requintes de maldade. E nós, as mulheres, eu, minha madre, minhas irmãcitas, inclusive a mais pequenita, de 6 anos de idade, fomos todas torturadas. As mais jovens, como eu e minhas irmãcitas,
inclusive la irmãcita de 6 anos, fomos violentamente estupradas por los soldados e depois de torturadas até o último requinte de maldade, decapitaram unha a unha de nós. Tendo desencarnado, muitos de nós ficamos extremamente revoltados. Eu vou falar de mim, em especial, tornei-me daquela moça bonita, cheia de amor, de alegria, um espírito amargurado, triste, revoltado, porque eu não aceitava que tivessem destruído a vida de todas as pessoas que amava, pessoas de bem, de caráter, meninas que tinham toda a vida por diante de sua jornada. Minha irmãcita de 6 anos, que foi estuprada por 10 homens antes de ser decapitada. Minha madre, minhas irmãs tão queridas, que foram trucidadas, violentadas e mortas com violenta decapitação. Mi povo tão querido que foi morto daquela forma, os homens e as mulheres, eu não aceitava. Então, depois de estarmos desencarnados, muitos de nós, entre eles eu, que era a pior, ficamos revoltados. E a revolta tomou conta de mim, porque eu pensava que eles tinham tirado meu direito de poder ter unido-me a meu amado, meu noivo, que me amava e respeitava tanto, e a quem muitas vezes, pelo carinho, desejei me entregar, mas não me entreguei, porque a virgindade para as ciganas é sagrada, e eu queria preservar-me, guardando assim a pureza da minha virgindade para meu novio, e eles não me deixaram completar meu amor com meu querido. Meu novio, junto com outros homens, foram amarrados para ver as violências que fizeram conosco antes de nos matarem, enquanto nos estupravam como animais. E todas essas coisas me fizeram me tornar um espírito extremamente revoltado e obsessor. Junto com outros espíritos na mesma vibração do povo cigano e alguns de minha família, nos unimos contra estes malfeitores, os soldados, e inclusive contra o rei Luís XII. E vocês podem imaginar o que fazem os espíritos obsessores contra aqueles que tenham feito mal para eles. Estes espíritos obsessores tramam malhas de maldade terríveis, que era o que nós fazíamos. Eu instiguei muitos das famílias de los soldados que fizeram o que fizeram com minha família e meu povo a matarem-se uns aos outros. Eu instiguei muitos homens estuprarem filhas suas, irmãs suas, mulheres suas.
Eu muitas vezes fiz muitos destes e de los familiares até a terceira geração a se matarem, se suicidarem, com requintes de loucura. E todo aquele amor que eu tinha dentro de meu coração quando encarnada, toda aquela alegria, todo aquele riso foi apagado pela revolta que foi gerada em meu espírito devido às atrocidades que cometeram comigo, com minha irmãcita, com minha família, com meu padre, com minha madre e com todo o meu povo. Então, me tornei terrivelmente obsessora. E isto, para resumir um pouquinho da história, custou-me 150 anos, numa região umbralina, extremamente pantanosa e negra, uma das piores regiões umbralinas onde somente espíritos extremamente obsessores e maldosos permanecem. Era lá que eu fiquei. E neste tempo, meus queridos, conforme iam passando os tempos e mais obsessora me tornava, mais me esquecia de quem eu era. Me esquecia de todo o amor que sentia por minha família, por mi pequenita irmãcita que amava tanto, por mis hermanas que eram tão queridas e tão amadas de meu coração. Esquecia-me do amor que sentia por minha madre. Esquecia-me do amor que sentia por meu querido padre. E isto todo foi se apagando de minha mente. E chegou um tempo em que eu não sabia mais porque era tão maldosa, mas era muito maldosa. Eu precisava da vingança. Até que a dor foi calcinando meu espírito. E eu comecei a clamar por socorro. Então, espíritos iluminados da própria família espiritual e também daqueles que foram um dia meus familiares e que aceitaram seu desencarne, vieram em meu auxílio. E devagar, com os tempos passando, eu fui entendendo que nenhum espírito que passa por la provação que passamos, ou seja, la provação que passar, passa indevidamente. Tudo que lo passamos, meus queridos, em la vida, em lo momento de desencarne, qualquer de nós, seres del universo, passamos porque somos devedores. E por sermos devedores e muitas vezes termos causado outros problemas em outras encarnações, nos debitam o grande hielo, debita sobre nossas contas estas missões que precisamos cumprir e que nos é tão dolorosa. Mas somente com o tempo fui entendendo. E o amor de meus familiares queridos que entenderam e se redimiram, e o amor daqueles espíritos amigos, entre eles, muitos daqueles soldados que nos fizeram mal e que se transformaram em espíritos amorosos, me socorreram. E depois destes 150 anos, na zona umbralina pior, mais lamacenta, mais imunda, mais escura que vocês podem imaginar, depois deste tempo, ainda passei mais 150 anos sendo preparada, ensinada, estimulada e trabalhando em zonas onde precisavam de meu auxílio. E de aí, com o tempo, fui aprendendo o que era o amor,
lo que era la paz y recordando en mi mente todo aquilo que deveria recordar de amor de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mi pueblo, de mi noivo. E muitos de nós, hoje em dia, trabalhamos pelo orbe da terra, ajudando e auxiliando aqueles que precisam e que passam por dificuldades. E muitos daqueles soldados que trabalharam fazendo-lo mal para nós naquele momento, prejudicando nossas vidas, nos maltratando, nos matando, nos torturando, hoje em dia vibram na mesma vibração que nós e trabalham no mesmo clã que nós. E servindo, auxiliando. Então, meus queridos, por que estou contando estas histórias para vocês sobre minha encarnação que me trouxe até aqui? Estou contando para vocês estas coisas para que vejam que nenhum dos mentores vossos foram sempre perfeitos e que Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos dá oportunidade para que cresçamos, aprendamos e evoluamos. E por isso, hoje em dia, trabalho no clã de los ventos e no clã de la evolução, porque me tornei rainha de los ciganos, mas não porque fui sempre buena, mas sim porque aprendi com os percalços, as dificuldades, as tristezas, as angústias, o que é o sofrer, o que é aprender a perdoar, o que é aprender a ter amor. Porque ela teve amor comigo, porque ela me perdoou por todas as coisas que passei e fiz passar as pessoas. E porque ela curou as feridas que foram feitas profundamente em meu espírito, me relegando a 150 anos em uma zona umbralina que eu mesmo busquei para mim, porque fui um espírito obsessor e vingativo. E hoje, depois daqueles 150 anos, que eu mesmo angarei para minha alma, porque não soube lidar com as provações. Então me tornei por isto um espírito vingador e obsessor. E depois de mais outros 150 anos, servindo em outras zonas onde precisavam de mim e sendo preparada e aprendendo, novamente relembrando e revivendo o que é o amor, o que é o perdão, o que é a conformidade daquilo que já tinha feito e precisava pagar. E mais 200 e poucos anos servindo em orbe terrestre, totalizando assim mais de 500 anos. Só hoje eu posso dizer que me tornei uma mentora e posso auxiliar a vocês, porque eu sei o que é sofrer, eu sei o que é aprender a perdonar, e eu sei as coisas e sofrimentos que vocês passam e que é possível, mesmo que tenham feito as coisas mais erradas que fossem feitas durante as vidas, ainda assim, ela pode e vai los perdoar, desde que tenham os corações voltados para as verdades eternas. É possível ser transformado. Então, o que vocês precisam entender com tudo isto é que não busquem vingança, não busquem satisfazer as intenções de seu coração quando estiverem com raiva. Porque vocês vão ter que pagar, queridos, e muitas vezes alto preço, doloroso. Não passem por coisas assim. Não passem. Hoje em dia,
Eu tenho grande, 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 grande amor em meu coração por todos aqueles que foram meus algozes, porque são meus irmãos e trabalham junto comigo. E por isso, hoje em dia, eu sou uma cigana que trabalha local dos ventos, que é aquela que dá direcionamento, porque um dia, há muitos e muitos séculos atrás, eu fui uma obsessora que retirou as pessoas de seus caminhos. Hoje em dia trabalho com amor, com direcionamento de amor ao próximo, com as energias Reiki, a cura interior da alma, das emoções, de lo físico, as curas em geral, as terapias alternativas, porque muitas vezes instruir os espíritos a usarem coisas e venenos para se suicidarem ou para fazerem maldade para seus algozes, estes que eram das famílias daqueles que fizeram mal a meu povo e minha família. Muitos podem pensar, sim, mas estavas tu no direito porque fostes magoada e ofendida. Não, não estava no direito. Eu era um espírito enganador e infelizmente ignorante, porque achava que aquela única encarnação era a única vida que vivi. E não é verdade. Todos nós somos endividados e por isso pagamos. Alto preço, sim, triste história, sim, mas necessária para nossa evolução. Hoje em dia sei, antes não sabia. Então por isso hoje procuro, dentro da minha missão como mentora, ajudar e auxiliar aqueles que precisam. Bueno, que espero assim ter podido contribuir com tu instrução e evolução sobre a Terra. E espero que tu, junto com os espíritos que guardam tu vida e tu jornada, possas compreender o sentido de tudo que te contei, para que saibas que Ele está sempre disposto a dar oportunidade a todos aqueles que estiverem dos seus corações abertos e com vontade de crescer e evoluir, porque todos somos espíritos eternos e evoluiremos ainda muito mais na escala daquilo que Ele tem definido para nós. Sendo assim, me despeço, nisto que agradeço tu presença e de beleza te dio a Deus, desejando que todo o povo cigano possa abençoar tu jornada sobre a terra. Te aves, Bartalém, que sejam todos afortunados e que Ele guarde sempre seus caminhos dentro de suas missões sobre a terra.